Boa noite a todos. Damos boas-vindas a vocês que estão aqui nos assistindo e a quem está nos acompanhando pelas redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa de luz, esta casa de oração. E mais uma vez estamos aqui, Senhor, para te louvar e para te agradecer. E elevando o nosso pensamento a Deus, vamos pedir para que Deus nos auxilie sempre, nos dando ânimo, força, fé, coragem, para que a gente possa aprender os ensinamentos que o Mestre Jesus veio nos ensinar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo lugar. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todos os males, que assim seja. Hoje, para abrilhantar a nossa noite, nós temos a explanação da nossa colega de trabalho, colega da casa, a Marisete Ruschel, que vai explanar esperanças e consolações. Nós rogamos a Deus que a ilumine. Obrigada. E nós vamos vibrar positivamente para que isso aconteça. Obrigada, Maria. Cuidado, o chão está molhado. Boa noite a todos os presentes. Boa noite aos que nos acompanham de suas residências pelas redes sociais. Que a paz do Mestre esteja nos envolvendo hoje. O tema de hoje que eu preparei, ele se encontra no livro 4 do Livro dos Espíritos, sob o título de Esperanças e Consolações. É o capítulo 2. Mas nós vamos abordar um subtítulo que aborda as questões 959 até 962, com o subtítulo de Intuição das Penas e Gozos Futuros. Quando nós falamos em penas e gozos futuros, esse futuros está se referindo após esta vida. Então, não está tratando do nosso futuro aqui na Terra, mas sim do futuro após esta nossa encarnação. Então, quando nós falamos em futuro, nos referindo ao depois desta vida, nós estamos falando da imortalidade da alma. Nós sabemos que todos nós somos espíritos imortais e estamos vivendo encarnações. Nesse momento estamos encarnados, eu como Marisete, temos a Marialva, temos vocês, né? Então, esta encarnação somos o que estamos sendo. Agora, o futuro, as outras encarnações, vai depender daquilo que estamos vivendo hoje e do que temos que resgatar em outras encarnações. Mas falando de imortalidade da alma, este assunto não é recente. Este assunto faz parte desde a China milenar, há mais de 4.000 anos, já fazia parte, já era tema esse assunto, a imortalidade da alma. Também a cultura dos Vedas. A cultura dos Vedas tem mais de 1.000 anos antes de Cristo. Os egípcios, os gregos, os romanos, já se falava em imortalidade da alma. Então, imortalidade da alma não foi trazida pelo Espiritismo. Já existia, né?
Então, por que surgiu? Então, essas lembranças da vida futura, elas estão no nosso espírito. Como disse anteriormente, somos espíritos eternos. Então, tudo que vivemos, somos como um mata-borrão, o nosso espírito. Vai vivendo e vai marcando as lembranças. E a cada encarnação que vivemos, vamos acumulando essas lembranças. Mas temos o benefício do esquecimento. Quando aqui encarnados, não sabemos o que vivemos anteriormente. Não lembramos, mas temos algumas intuições. Às vezes, passamos por algum lugar e temos um déjà vu pensando que eu já estive aqui. Me dá a impressão que eu já estive aqui. Tenho a impressão que já te conheço de outros lugares. São espíritos se identificando, muitas vezes, né? Então, estas vivências vão ficando marcadas em nosso espírito. Mas todos nós, se perguntássemos quem gostaria de deixar essa vida terrena nesse momento, nós rejeitamos essa ideia. Muitos de nós não querem daqui mudar desse plano, querem continuar vivendo na Terra. Por quê? Porque nós estamos apegados a isso. Mas daí vem a importância de termos o conhecimento do Espiritismo. Ele vem nos esclarecer e esclarece também esse futuro das penas e gozos. E é graças às comunicações espíritas que nós já temos a certeza de que a vida continua depois desta vida. Há comunicações espirituais das pessoas, dos espíritos que já desencarnaram e que dão comunicação dizendo como estão vivendo nesta outra vida. Se estão vivendo bem, se estão não tendo problemas ou provas para cumprir. Então, os próprios espíritos, como eu disse, eles vêm nos falar das suas experiências. E Kardec também ficou curioso de saber como é o depois. E por isso ele foi questionar os espíritos. E na questão 959, Kardec, que foi o codificador da doutrina espírita, ele pergunta aos espíritos: de onde vem ao homem o sentimento instintivo da vida futura? Falando vida futura é vida pós-morte. E os espíritos respondem: já o dissemos, antes de sua encarnação. O espírito conhece todas essas coisas e a alma guarda vaga lembrança do que sabe e do que viu em seu estado espiritual. Então, o que é essa vivência no estado espiritual que nós chamamos de erraticidade? Nós estamos aqui encarnados. No momento de nós mudarmos de plano, que nós desencarnarmos, nós retornamos à pátria espiritual. De acordo com aquilo que das nossas vivências na Terra, se temos mais pontos positivos do que negativos, nós vamos para determinados locais, aonde nós, depois de ficarmos algum tempo vamos dizer, cumprindo com essas determinações espirituais, nós vamos estudar, vamos trabalhar, vamos seguir uma vida semelhante à que temos aqui. E enquanto estamos na erraticidade, o que quer dizer? Enquanto estamos na parte espiritual aguardando uma nova encarnação, ou até nos preparando para uma nova encarnação, nós temos o privilégio de receber a orientação dos espíritos superiores e, então, prepararmos a nossa próxima encarnação. E por isso que diz ali, ó, o espírito tem uma vaga lembrança do que sabe e do que viu em seu estado espiritual.
Então, quanto espírito, enquanto na erraticidade, ele sabe tudo que ele fez de bom e de não muito bom. Então, ele se prepara para retornar. E continua na questão 960. De onde vem a crença que se encontra em todos os povos de penas e gozos futuros? Independente da doutrina espírita, as outras crenças, outras religiões também têm o que acontece após a morte. E de onde vêm essas crenças? A resposta do Espírito diz o seguinte: é sempre a mesma coisa. O pressentimento da realidade trazida ao homem pelo Espírito nele encarnado. Porque sabeis, não é em vão que uma voz interior vos fala. Vosso erro está em não escutá-la. Se nisso pensasseis bem, frequentemente vos tornarias melhores. Então nós sabemos, nós temos uma intuição que nos diz o que estamos fazendo, se estamos fazendo bem ou não. E os espíritos querem nos dizer o que com isso? Que esse pressentimento, essa voz interior, não é nada mais, nada menos que a nossa consciência. Nós temos registrado em nossa consciência o que é o bem e o mal. Tanto que uma criança, quando faz uma artezinha, ela se trai. Ela sabe que não está certo, porque é a consciência que está em nós que nos diz isso. Então, e essa consciência nos diz que a nossa ação, de determinada maneira ou não, ela está sendo certa ou não. São as nossas memórias reencarnatórias. Kardec também trata desse assunto no livro Céu e Inferno, no capítulo 5, no item 5. Ele diz o seguinte, esse capítulo 5 fala da intuição das penas e gozos, das penas futuras. E diz assim, ó: desde todas as épocas, o homem acreditou por intuição que a vida futura seria feliz ou infeliz, conforme o bem ou o mal praticados neste mundo. A ideia que ele faz, porém, dessa vida está em relação com seu desenvolvimento, com seu senso moral e noções mais ou menos justas do bem e do mal. Então, tudo que nós fazemos, nós já sabemos. O nosso espírito tem isto registrado. E nós sabemos quando estamos fazendo bem e quando não estamos. E quando nós merecemos, na vida futura, algo melhor. Então, Kardec nos diz que nós temos que dar conta do bem que fazemos e também do mal que fazemos e ainda mais do bem que deixamos de fazer. Porque não basta nós não fazermos o mal. Nós temos que fazer o bem na maior medida das nossas forças. Então, não basta pedirmos perdão. Inclusive, hoje falávamos em perdão no nosso estudo. Não basta pedirmos perdão. É necessário expiar e reparar o mal que fizemos. Então, por isso que nós falamos dentro da doutrina espírita que ela é justa. Se eu praticar o mal a alguém e eu for pedir o perdão dessa pessoa de coração, é lógico, não basta isto. Eu tenho que expiar e tenho ainda que reparar. O que é esse expiar? Muitas vezes, numa próxima encarnação, ou mesmo na mesma encarnação, nós enfrentamos situações semelhantes àquelas que causamos. E por isso é o expiar e o reparar, né? Repete-se aqui a ideia de cada um conforme as suas obras. Nós falamos tantas determinadas frases, né? Mas a tudo que se faz, de bem ou de mal,
nós daremos conta e sofreremos as consequências ou os méritos disto, né? Tem outra frase também bem repetida por nós. A plantação é livre, mas a colheita é obrigatória. Né? Então, temos que ter sempre isso na consciência. No momento de tomarmos atitudes desagradáveis com alguém, como será depois para mim? Né? O plano espiritual nos faz perceber que essa relação da vida futura diz respeito ao nosso comportamento anterior. Então, tudo que estamos fazendo nesta encarnação, a nossa vida futura depois desta, nós vamos colher os frutos das atitudes que tomarmos agora. Por isso, o cuidado que devemos ter. Muitas vezes, nós nem percebemos, mas magoamos as pessoas com uma palavra que nos sai de forma descuidada. Então, devemos ter mais cuidado, ser mais amorosos, né? E sempre pensar, será que eu gostaria de que me fizessem isso? Então, todas as nossas atitudes neste plano, neste momento que estamos encarnados, tudo tem consequência, sejam elas más ou não. E Deus, quando nos criou, criou todos os espíritos, criou a todos nós simples e ignorantes. Ninguém teve nenhum privilégio, né? Mas Ele nos deu algo muito especial, que são as mesmas oportunidades para todos. Todos temos as mesmas oportunidades de evolução. Dependerá de nós mesmos. Nós, com o nosso livre-arbítrio, vamos fazer a escolha, né? Podemos escolher o caminho do bem e colhermos os frutos futuros da vida futura, ou escolhermos o caminho do mal e teremos as penas futuras. Então, temos que estar muito atento às nossas escolhas, porque todas terão consequências. Quando éramos espíritos primitivos, nos preocupávamos com coisas materiais. O que eram elas? O alimento, o abrigo, a procriação. E nossa expectativa de recompensa futura qual seria? Pensávamos também que seríamos recompensas materiais, embora sabemos que não é assim, né? Mas temíamos o momento dessa separação, dessa troca de plano, vamos dizer, a morte, porque não queríamos deixar os bens que aqui tínhamos. E muitos ainda hoje sentem muito ter que abrir mão disso tudo e ficam apegados, às vezes, nesse plano ainda, embora já estejam mortos. Quando o espírito começa a sua melhoria espiritual, começa a praticar as leis morais e toma consciência das leis divinas. No momento que praticamos as leis morais, nós começamos a mudar e começamos a nossa evolução espiritual. E esta é a razão de estarmos aqui. Não é para acumularmos riquezas, não. É para crescermos, para evoluirmos moralmente, espiritualmente, respeitando as leis morais que são 10. Já estudamos aqui elas. A partir desse momento que o espírito começa a entender, as recompensas futuras dependerão mais uma vez das suas ações enquanto encarnado. Então vamos começar a nos cuidar um pouquinho mais, a observar nossos atos, as nossas ações, para vermos como estamos agindo, se mais no bem, se mais no mal. E no momento que nós passamos a compreender isso tudo,
também compreendemos que pelas nossas escolhas, pelo nosso livre-arbítrio, somos responsáveis por todos os efeitos que vivemos hoje. Hoje estamos vivendo os efeitos da encarnação passada e no futuro viveremos os efeitos desta encarnação. É a famosa lei de causa e efeito. A responsabilidade da vida futura será sempre nossa, não é de Deus, porque Deus não nos pune, Deus é amor, Deus é justiça. E é bondade infinita. Ele nos rege segundo suas leis, mas se nós não observarmos as leis divinas, teremos que retornar à Terra, a esta encarnação, mais uma encarnação, para recuperarmos o que não deixamos, o que deixamos de fazer. É repetir para aprender. É como reprovar na escola, né? Repete um ano. Aprendemos que, pela nossa sintonia, somos atraídos e atraímos. Então, pela nossa sintonia, somos atraídos e atraímos locais e espíritos afins. O que isso quer dizer? Então, quando nós vamos desencarnar, quando desencarnarmos, aonde nós iremos? Para esses locais, para com esses espíritos que a nossa sintonia está correspondendo. Então, mais uma vez, devemos estar atentos para que o nosso futuro, a nossa vida futura, não seja de tantas penas, mas seja de muitos gozos. Pensamos um pouco, falando no bem e no mal. Nós agora, como encarnados, vivemos num céu ou num inferno? Como é o nosso dia a dia, a nossa vida? Como está o nosso interior? Ele está no bem? Temos bons pensamentos? Ou está no mal? Como são os nossos pensamentos? São de amor ou são de ódio, de raiva? Daí já vamos descobrir a nossa sintonia, se ela está no bem ou se ela não está. A partir desses questionamentos, podemos avaliar e saber qual é a nossa sintonia. Mas não esqueçamos jamais, como Deus é bondade, Ele nos dá a oportunidade de mudar sempre, né? Todos caminhamos em direção a Deus, mas cada um de nós de acordo com o seu livre-arbítrio, do seu jeito, de acordo com a sua evolução. E o nosso adiantamento. Conforme nós vamos evoluindo, respeitando as leis morais, fazendo o bem, buscando sintonizar o lado positivo, nós vamos buscando e indo de encontro às coisas positivas. Por causa disso, somos preparados no plano espiritual para uma nova encarnação. Então, deixamos essa encarnação, vamos para a erraticidade, tomamos conhecimento de todo o bem que fizemos e do mal que também acabamos fazendo e do bem que deixamos de fazer e preparamos uma nova encarnação. Porque podemos repetir tantas reencarnações quantas forem necessárias até que sejamos espíritos evoluídos. E como diz no Evangelho, repetimos tantas vezes quantas forem necessárias até pagarmos o último cetil, até a última moeda que devemos. E assim viveremos novamente as situações que precisamos. Ninguém está vivendo o que não merece viver.
Não estamos passando por nenhuma injustiça de Deus. Tudo que vivemos, nós mesmos somos os responsáveis, a partir das nossas vivências, das nossas atitudes. Então, se eu estou vivendo, praticando o bem, me esforçando para isso, eu vou ter um tipo de colheita. Ao contrário, lembram? A plantação é livre, mas a colheita é obrigatória. Assim, à medida que o homem compreende melhor a vida futura, que ela depende do que fazemos agora, ele diminui o temor da morte. Não temeremos a morte, porque saberemos o que nos espera. Sabemos que não é o fim. A vida continua, a verdadeira vida, porque na verdade nós somos espíritos eternos e no momento que nós retornamos à pátria espiritual, nós estamos retornando para a nossa casa. Aqui nós estamos de passagem. Aqui é um momento de provas e expiações, né? E isso nos traz esperança. E aí entra a grande importância do estudo dos livros da doutrina espírita, porque a partir do estudo da doutrina, eu tenho esse conhecimento, eu respondo aos meus questionamentos, às minhas dúvidas, eu vou encontrar resposta. E assim eu poderei ter outras possibilidades diferentes. Finalizando, vamos finalizar com uma mensagem do Espírito André Luiz, psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier, o Chico, né? Do livro O Espírito de Verdade, no capítulo 5, item 5. Então, André Luiz nos diz: nem castigo, nem perdão. O espírita encontra na própria fé, o cristianismo, o redivivo, estímulos novos para viver com alegria, pois com ele, os conceitos fundamentais da existência recebem sopros poderosos de renovação. E daí diz André Luiz: a Terra não é prisão de sofrimento eterno, é escola abençoada das almas. A felicidade não é miragem do porvir, é realidade de hoje. Basta cumprirmos os preceitos corretos. A dor não é forjada por outrem, é a criação do próprio espírito, causa e efeito. A virtude não é contentamento futuro, é júbilo que já existe. A morte não é satisfação automática, santificação automática, é mudança de trabalho e de clima. Então, estamos aqui encarnados, vamos dizer, morremos ou desencarnamos, como dizemos na doutrina espírita, e vamos para um novo plano para trabalhar. Não é para ficar sentado olhando o céu, sei lá. O futuro não é surpresa atordoante, é consequência dos atos presentes. O bem não é conforto do próximo apenas, é ajuda a nós mesmos. Quando fazemos a nossa caridade, quem mais é ajudado somos nós, não é o outro a quem nós estendemos a mão. Deus é equidade soberana, não castiga nem perdoa, mas o ser consciente profere para si mesmo as sentenças de absolvição ou culpa ante as leis divinas. E diz mais: nossa conduta é o processo, nossa consciência, o tribunal. Nós sabemos quando erramos. Não nos esqueçamos, portanto, de que, se a doutrina espírita dilata o entendimento da vida, amplia a responsabilidade da criatura. Quanto mais sabemos, mais seremos cobrados. As raízes das grandes provas irrompem do passado
subsolo da nossa existência e na estrada da evolução, quem sai de uma vida entra em outra, porque berço e túmulo são, simultaneamente, entradas e saídas em planos de vida eterna. Espírito André Luiz. Eu agradeço a atenção de vocês, desejo a todos uma semana de muita paz, de muito esforço, porque para vivermos dentro da doutrina espírita temos que nos esforçar. E o próximo sábado estaremos aqui novamente para recebê-los. Vão em paz. Obrigada. Muito obrigada, Marisete. Eu que agradeço a oportunidade. Boa explanação. Boas reflexões. E agora vamos fazer nossa caridade. Porque se o benefício que fazemos, o maior beneficiado somos nós, vamos praticar. Vamos então, fazendo nossa caridade, fazer nossa prece pelos irmãos que estão passando algum tipo de dificuldade. Os que estão acometidos por doenças, os que estão em recuperação, os que agora estão com necessidades, os que estão com falta de teto, falta de pão, falta de paz. Vamos lembrar também daqueles que partiram para a pátria espiritual e que precisam de um auxílio. Que todos sejam amparados e acalentados pelo doce amor do nosso Mestre Jesus. Agora, nós vamos fazer o nosso passe de forma coletiva. A aguinha que trouxemos será fluidificada nesse momento. Quem está em casa também pode dispor de uma água. No final também teremos a aguinha. E fechando os nossos olhos, vamos receber energias benéficas da espiritualidade bondosa que caminha nesta sala, derramando bálsamos de saúde, de amor, de tranquilidade, conforme a necessidade, conforme o merecimento de cada um de nós. Vamos receber esses benefícios e ser agradecidos por esse trabalho que a espiritualidade bondosa está nos trazendo. E com muita gratidão, nós dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo lugar. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, Senhor, assim como perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Nós agradecemos a presença de todos, agradecemos quem nos acompanhou pelas redes sociais. Convidamos a todos para estarmos novamente aqui no próximo sábado, 19 horas. Vamos na paz de Deus.